Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que Ele te sustente e te ajude de uma maneira muito especial e gloriosa. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe os seus negócios, que as mãos poderosas do Senhor te sustente. Eu sou a pastora Cida e eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. E hoje estaremos dando continuidade aí no livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo então o versículo de número 5 e o 6, que nos fala da abertura do terceiro selo. A palavra do Senhor diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Glória a Deus. Então, irmãos, nessa abertura do terceiro selo, a gente vai ver aí o cavalo preto. Primeiramente, a gente viu mais uma vez o convite, ou a ordem, vem. E dessa vez, então, sai o cavalo preto. E esse cavalo preto representa a fome, o lamento, representa também a aflição. E é exatamente isso que o cavaleiro do cavalo preto trará ao mundo quando Jesus abriu o terceiro selo. Porque já não há dúvidas que é o Senhor, porque a palavra do Senhor diz que foi Ele, o Cordeiro, que abriu os selos. Então, quando Ele abre esse selo, quando Ele abre o terceiro selo, surge então o cavaleiro do cavalo preto, e esse cavaleiro traz consigo uma balança nas mãos. A balança representa a fome. Ele traz na mão uma balança que, segundo os estudiosos, ela representa a crise econômica. Então, a balança seria símbolo da falta de alimentos e dos preços altos demais. Isso significa que as pessoas terão que trabalhar mais para comprar pouco, não terão condições de comprar muitos alimentos, eles terão somente o essencial, ou quase nada, porque a palavra do Senhor está dizendo que é 1 denário, o salário de um dia de trabalho, por 1 medida de farinha, ou por 3 medidas de cevadas, que a cevada é um pouco mais barata, que a farinha. E talvez, irmãos, quando a gente lê essa passagem, tem pessoas que dizem assim: mas 1 quilo de farinha é muito, eu até esqueço desse alimento ali na minha despensa. Mas talvez porque a pessoa tenha farinha e feijão, farinha e arroz, farinha e carne, mas a palavra que aqui está dizendo que é somente a farinha. Naqueles dias será só a farinha ou só a cevada. Não terão condições de adquirir a farinha e a carne, a farinha e o arroz, a farinha e o feijão, a farinha e as vestes, a farinha e o calçado, e muito menos a farinha e o alimento. Então, nós sabemos que o nosso corpo ele precisa do alimento. Não há nada mais penoso para a gente ver do que uma pessoa com fome, do que uma criança precisando de alimento, precisando de se alimentar. Nesses dias, nos dias que nós estamos vivendo, nós já estamos vendo pessoas, várias pessoas com fome, enfrentando essa dificuldade, enfrentando a falta de trabalho, enfrentando ali as dificuldades da vida, e passando necessidade, passando fome. Tem pessoas que morrem por causa da fome. E aqui na palavra do Senhor está dizendo que naqueles dias, esse cavaleiro vai receber autoridade para poder fazer com que essas pessoas passem fome. Por que eu estou dizendo essas pessoas? Porque nós já vimos anteriormente que
as pessoas que servem ao Senhor, ele já vai ter buscado, né? Aquelas pessoas que servem ao Senhor e ainda estiverem aqui, aquelas pessoas que não tiverem partido ainda com Cristo, né, que o Senhor não tiver buscado ainda, antes desse grande dia, desse terrível dia, sabe, ele terá, né, ele virá buscar a sua igreja. A igreja do Senhor estará com Cristo, não passará por esses flagelos, não passará por esses tormentos que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Então, amados, a palavra de Deus nos diz que ele, o próprio Jesus, ele é o pão vivo que desce, né, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Se alguém se alimentar de Cristo Jesus, né, viverá eternamente. Porque Jó diz na sua palavra que na fome, sabe, ele nos livrará da morte, na guerra, né, do poder da espada. Jesus Cristo, ele tem todo o poder e autoridade. E para completar aqui a palavra dele, você pode ver aí no finalzinho aí do capítulo 6, do versículo 6, onde nós estamos lendo, diz assim: não danifiques o azeite e o vinho. Há uma ordem para esse cavaleiro, né? Não danifiques o azeite. Observe, irmãos, sabe, observe aqui que alguns, né, vão ter, né, o azeite e o vinho foi dado uma ordem para não danificar. Ou seja, nós também podemos entender que o poder não está totalmente nas mãos do inimigo. Deus continua no controle de todas as coisas, né? Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. Por isso a palavra do Senhor diz que eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo de fome conservar-lhes a vida. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor está, né, observando. O Senhor está com os olhos abertos sobre aqueles que temem ao Senhor. Então, amados, sabe, há ainda um convite de Deus para a nossa vida. Há um convite de Deus ainda para essa nação, sabe? A palavra do Senhor diz que Ele tem poder e autoridade. Não danifiques o poder e a autoridade estar com o Senhor, estar no Senhor. Não há nada impossível para o nosso Deus, não há nada que foge do controle do nosso Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus forte, poderoso em batalhas, sabe, o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus, o Deus do princípio e do fim. O Deus, sabe, que acima dele não há ninguém nem que possa comparar ao nosso Deus. Ele é o único Deus, Ele é o único Salvador dessa terra. Então, olha, para que a gente possa, né, para que você possa se livrar desse dia, sabe, se livrar desse tempo de tormenta, sabe? Então, a solução é: vinde ao Senhor, vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim. Só o Senhor pode nos conservar, só o Senhor pode nos livrar desse grande e terrível dia. Que o Senhor, meus irmãos, te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abra a sua mente espiritual para que você possa ouvir e entender a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero orar um momento com vocês. Pai Santo, Pai amado e Pai querido, Deus de poder e glórias, nessa hora, ó Deus, eu quero entregar ao Senhor, meu Deus, a vida dessa pessoa que está ouvindo, que ouviu essa mensagem, ó Pai Santo, e daqueles que também vão ouvir. Pai, que o Senhor, meu Deus, possa estar cuidando de cada um, que o Senhor possa estar sarando a nossa terra, que o Senhor, meu Deus, possa, sabe, meu Deus, enviar os teus anjos, meu Deus, sobre essa nação. Ó Pai Santo, sabe, meu Deus, apresenta o Senhor os hospitais, os presídios, os lares, meu Deus, que sofrem, meu Pai. Sabe, meu Deus, que porque sabemos, apresenta o Senhor porque sei que só o Senhor, Pai, pode, meu Deus, restaurar, meu Deus, a nossa vida. Só o Senhor tem poder, meu Deus, para nos livrar das armadilhas do inimigo e ainda, meu Deus, nos levar para o céu. Assim, meu Pai, eu quero orar ao Senhor, agradecida, sabe, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, nessa hora eu quero te pedir, mais uma vez, para que você
possa compartilhar da palavra de Deus com cada um dos seus amigos, dos seus vizinhos, sabe, que você possa ser um instrumento de Deus para essa geração. E que o Senhor, amados, possa te retribuir de forma grandiosa em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.